Olá, você tudo bem? E aqui é a advogada Fátima, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje acerca de união estável paralela ao casamento. Já ouviu falar? Tá, vamos falar. Primeiro a gente vai dar uma aulinha, vai dar uma informação que talvez você não saiba. Por exemplo, a pessoa é casada, quem é casado, o direito civil diz que não pode viver em união estável. Quem é que pode viver em união estável? Ele é casado, a pessoa casada, mas que é separada de fato. Já viu aquilo? A pessoa, por exemplo, foi casada com uma pessoa em São Paulo e separou, né, de corpos, veio-se embora morar aqui no Nordeste. E chegou aqui no Nordeste, arranjou uma pernambucana, tá? E ficou morando com ela, ficou com ela, teve até filhos e tal. Ele continua legalmente casado, sim. Ele é casado no papel com aquela pessoa lá no Sudeste. Só que, como eu falei, ele saiu do Sudeste, casado, veio para o Nordeste, arranjou uma pernambucana, casou, ficou com ela em união estável e teve um filho. Esta união estável é reconhecida plenamente porque estava separado de fato, tá? Ou então ele está separado judicialmente, ele pode sim constituir a união estável. Ele é solteiro, pode viver em união estável? Pode, não tem nada. O que não é possível, de acordo com o Código Civil Brasileiro, é a pessoa que é casada viver ao mesmo tempo, casada, legalmente casada, vive com a mulher e vive numa união estável, tá? E o que é que acontece? O TJ, o Tribunal de Justiça, a oitava Câmara Civil do Tribunal de Justiça de lá, do Rio Grande do Sul, começou a reconheceu isto, reconheceu a possibilidade de união estável paralela ao casamento. A história foi o seguinte, tá? A pessoa entrou com uma ação dizendo: eu vivi mais de 14 anos com ele, o cidadão faleceu. Eu vivi mais de 14 anos com ele, tá certo? E eu quero meus direitos. Eu era amante dele, vivia em união estável com ele. Aí todo mundo se manifestou e disse: não, não pode. Ele era casado. E chegou no tribunal, quando chega no tribunal, o tribunal entendeu diferente, porque o tribunal, analisando os documentos, viu que a própria esposa sabia que o marido ele detinha um relacionamento com outra pessoa por vários anos. E a pessoa que entrou com a ação, a autora, ela entrou pedindo a parte dela nos direitos que ela efetivamente entende que tem, tá? Nos anos que ela ficou com ele, que foram 14 anos, tá? Ela entrou e ela disse: olha, e não só isso, teve tempo que eu morei junto com ele, morei um tempo com ele no Rio Grande do Sul e no Paraná. E ela acostou documentos provando que em algum tempo ela ficou com ele, tá? E eu achei interessante foi a decisão. A decisão ela deixou todo mundo, muita gente espantado, tá? Porque vai contra o que efetivamente a gente está, o direito civil trabalha até hoje, tá? E o tribunal entendeu diferente, dizendo tem condição sim. Tem condição. E eu vou ver para você aqui as duas partes, os desembargadores que votaram favorável, dizendo sim, ela tem direito, é uma união estável, paralela ao casamento, algo novo, não existe isso no direito civil. E agora, e a parte, outro desembargador que foi voto vencido, o que ele falou, tá? Acerca da manutenção. Então, assim, a gente vai ler para você. O que concordou, um dos desembargadores que concordou, ele falou algo que eu considerei muito interessante. Ele disse assim: olha, se a esposa concorda em compartilhar o marido em vida, também deve aceitar a divisão do seu patrimônio após a morte, se fazendo necessária a preservação do interesse de ambas as células familiares constituídas. Esse foi o posicionamento de um desembargador. E o desembargador que teve o voto vencido, o desembargador, tá, divergente, o doutor Luiz Felipe Brasil Santos, ele também deu, né? Ele se posicionou muito bem, tá? Ele disse:
se não são admitidos como válidos dois casamentos simultâneos, você sabe que não pode, né? Aqui no Brasil existe o sentido da monogamia. Você só pode casar uma vez, uma por vez, né? Casou hoje, divorcia, pode divorciar amanhã, aí depois da manhã você casa de novo. Ou então no mesmo dia, divorciou de manhã e casar de tarde, você pode. O que não pode é ter dois casamentos ao mesmo tempo, tá? Porque o Brasil é monogâmico, a instituição, a gente preza pela monogamia, tá? E tá aí. Então, o desembargador, que foi voto vencido, tá? Ele disse assim: se não são admitidos como válidos dois casamentos simultâneos, não há coerência na admissão de uma união de fato, uma união estável, ele quer dizer, simultânea ao casamento, sob pena de se atribuir mais direitos a essa união de fato do que ao próprio casamento, pois um segundo casamento não produziria efeitos enquanto aquela relação fática, sim. Tá? Ele disse, não pode haver dois casamentos, não pode haver, vocês estão dizendo que existe essa união de fato, né? Vai atribuir mais direitos à união de fato do que ao próprio casamento, o que não é viável. Então tá aí um grande, como é que chama, uma grande dificuldade, um grande confronto a ser discutido, eu acredito, mais na frente nos tribunais superiores. Enquanto isto, a gente deixa aqui, tá certo? A notícia, tá? A notícia que a 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entende que existe união estável paralela ao casamento, tá? Então fica aí, vou deixar aqui embaixo o link das matérias que me trouxeram, que me chamaram a atenção. O processo ele corre em segredo de justiça, tá certo? Então, o tribunal alguém deve recorrer, eu acredito, e a gente fica aqui acompanhando nos bastidores e em tempo oportuno a gente traz novidades para vocês. Fique conosco, curta, compartilhe e já te inscreve no canal. Tchau!